Porque às vezes o maior problema da pessoa não é o diabo. Não que o diabo não seja um problema, mas às vezes não é o maior problema. Eu tenho explicado para as pessoas, às vezes o maior problema é a nossa falta de temor, a nossa falta de respeito com as coisas de Deus. Essa talvez seja a maior brecha que o diabo encontra, porque você conhece a palavra e não obedece. Você acabou se tornando o ímpio. Quem é o ímpio? É o que está lá fora? Não. Quando você lê o livro de Provérbios, por exemplo, ali ele sempre faz esse comparativo, essa analogia, apontando o justo e o ímpio. E logo a gente pensa, o ímpio é quem está lá fora. Não, o ímpio é quem conhece a palavra. A palavra ímpio vem de impiedade. Impiedade é desprezo às coisas de Deus. Então, eu conheço, eu entendo, mas desprezo, não faço, não obedeço, mesmo sabendo. Então, o ímpio não está fora, o ímpio está dentro. Então, às vezes, o nosso maior problema não é o diabo. O nosso maior problema, às vezes, é a nossa falta de respeito com as coisas de Deus. Porque talvez na nossa cabeça, temor é ter fé em Deus no coração, não tem nada a ver uma coisa com outra. Pastor, mas não era para estar junto? Realmente, era para andar junto, mas o pessoal consegue separar as duas coisas. E aí eu comecei a explicar para as pessoas como adquirir temor. Essa foi a primeira mensagem. No domingo nós tratamos e eu expliquei para as pessoas sinais, características de uma pessoa que respeita a Deus. Hoje eu vou continuar nesse mesmo viés, falando sobre características de uma pessoa que busca a Deus. E eu quero que você acompanhe comigo. Salmo 34, verso 9 diz assim, 34, 9: temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o temem. Vamos ler de novo? Temei ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aquele que os teme. Então vamos entender aqui alguns pontos desse verso para que a gente não confunda as coisas. Então, o primeiro ponto que você precisa entender é que quando ele fala temer aqui, não é ter medo, temer de temor, de medo, não. A palavra temor, ela tem dois significados. Um deles é respeito e o outro é ter medo, receio. Mas no contexto não encaixa. Se você ler a frase colocando a palavra medo, substituindo a palavra temer, você vai ver que não encaixa. Imagine a cena: vocês que têm medo de Deus, vós os seus santos, né? Aí ele fala mais aqui: não tem falta nenhuma aqueles que têm medo de Deus. Bom, aqui fica meio sem nexo. Mas se a gente trocar a palavra temer por respeito, aí a coisa parece que encaixa perfeito. Respeite ao Senhor, vós os seus santos, pois não tem falta alguma aqueles que o respeitam. Opa, então o significado para a palavra temor nesse texto é respeito. É assim que a gente entende. Bom, ele está falando o seguinte: se você temer a Deus, se você respeitar a Deus, tem coisas na sua vida que estão faltando que não vão faltar mais, dando a entender para mim e para você que existem coisas na minha vida, na sua vida, que só serão supridas quando você respeitar o Senhor. Tem coisa que se você orar, você resolve. Tem coisa que se você fizer um jejum, você resolve. Tem coisas que se você não tem entendimento e busca entendimento, você resolve. O meu povo sofreu porque falta entendimento, mas se tiver entendimento, o povo vence. Mas tem coisa também que você só resolve se você respeitar a Deus. Você entende isso? Tem coisa que na sua vida só é suprida se você respeitar o Senhor. E o que é respeitar a Deus, pastor? É respeitar a palavra dele. Se uma mãe chega para o seu filho e fala: meu filho, 10 horas em casa, 10 horas. Se o filho respeita a mãe, ele vai chegar 1 hora da manhã, pessoal? A palavra da mãe tem peso ou não tem? Para quem respeita, tem. Quem não respeita passa por cima da palavra da mãe, do pai. É aí a hora que a gente começa a perceber o que é a falta de temor. É quando Deus traz uma palavra para mim, traz uma palavra para você, e você passa por cima da palavra.
do mesmo jeito que muitos passam por cima da palavra da sua mãe e do seu pai. É a falta de respeito. Só que agora, em um grau muito mais elevado, agora eu estou desrespeitando quem, pessoal? Deus. E aí o negócio complica. O meu maior problema já não é o diabo, agora é Deus. Porque eu não respeitei. Então, o salmista Davi, que é quem escreve o Salmo 34 aqui, ele fala: olha, se você respeitar, tem coisas que serão supridas porque você respeita. Não tem falta alguma aqueles que respeitam o Senhor. Aí ele vai incentivar a pessoa a buscar. Aí ele diz aí, verso 10: os filhos dos leões necessitam e sofrem fome, mas aqueles que buscam ao Senhor, de nada tem falta. Aí ele vai falar sobre o temor agora, vai mais profundo no temor, verso 11: vinde, meninos, e ouvi-me, eu vos ensinarei o que, pessoal? O temor do Senhor. Ele vai te ensinar, então presta atenção. Quem é o homem que deseja a vida, que quer largos dias para ver o bem? Então o que você tem que fazer? Você vai precisar do respeito, do temor ao Senhor. De que forma? Verso 13: guarda a tua língua do mal e os teus lábios de falarem enganosamente. Você perceba que o salmista ele fala duas coisas importantes que uma pessoa que respeita a Deus tem que evitar. Ela tem que guardar a língua dela do mal, e ela tem que tomar cuidado para que os seus lábios não falem fraudulentamente, enganosamente. Duas coisas importantes. Vamos falar primeiro da primeira em questão. A Bíblia está apontando aquele que fala com a língua do mal, guardar a língua para o mal. Bom, tem traduções que fala mentira. Tem tradução que coloca, em vez de falar guardar a língua para o mal, fala para não falar mentira. Irmão, não tem jeito. Quem não respeita Deus, mente. Não adianta a pessoa encher a boca e falar: eu respeito Deus. E essa mentira na sua boca? É a maior evidência que você não respeita a Deus, é a mentira. Aqueles que realmente temem a Deus não mentem. Ah, pastor, está para nascer um homem que não minta. Existem pessoas que respeitam a palavra, irmão. Talvez você está envolvido com tanta gente que é errado, que talvez no meio dele você não vai achar alguém que respeite a palavra. Talvez não é que não exista pessoa, talvez é que você está no lugar errado, no meio de pessoas erradas, no meio de pessoas que não respeitam a Deus, e lá você não vai achar mesmo não. Você está entendendo, sim ou não? Existem pessoas que respeitam a palavra e não mentem. Não mentem por quê? Pelo respeito que tem a Deus. Não usam sua língua para o mal, não mentem. O segundo tópico que ele diz é usar os lábios enganosamente, ou tem tradução fraudulentamente. O que seria usar os lábios de maneira fraudulenta? Bom, fraude é engano, é algo que você não tem certeza, é alguém que burlou a verdade, sabotou. É mais ou menos assim. Vou trazer para os dias de hoje para você entender o que significa isso. É mais ou menos aquela pessoa que fala assim: olha, eu ouvi falar que fulano está traindo a esposa dele. Eu ouvi falar, não sei se é verdade. Se tu não sabe se é verdade, por que você abriu a boca para comentar algo? Como é que você dissemina algo que você não sabe nem se é verdade? Quem está me acompanhando aqui, está entendendo, sim ou não? A gente não pode abrir a boca para algo que você não tem certeza. Não, mas me falaram, a minha fonte é quente. Que fonte, irmão? Tu anda atrás de fonte agora, para saber da vida dos outros? E ainda essa fonte tem a ideia de dissuadir a fofoca, de denegrir a imagem de alguém, e você está envolvido com esse tipo de pessoa? Que isso? Então é nessas horas que o salmista falou: é aí que está o lábio fraudulento, enganoso, porque você não tem certeza de algo e você abre a boca para compartilhar algo que você não tem certeza. É a chamada fofoca. Então quer dizer, pastor, que a gente não pode falar se não tem certeza. Mas e se for verdade?
Deixa eu te explicar uma coisa. Ainda que fosse verdade, não caia nessa de querer expor o pecado dos outros, porque na mesma cova que você fizer para os outros, você vai cair também. Eu já vi muita gente gostar de apontar o erro dos outros, de expor as pessoas, achando que ele nunca iria cair naquele pecado. Eu já vi muita gente apontar, ele é um adúltero, é um ladrão, não sei o que mais. Lá na frente o diabo armou a cova, do mesmo jeitinho, ele caiu do mesmo jeito que ele apontou e expôs o pecado de outras pessoas. Eu estava lendo um texto, e Deus me deu a compreensão dele. Quando a Bíblia Sagrada diz que o amor, ele encobre uma multidão de pecados, não é que Deus, ele está falando que ele vai esconder o pecado do povo, que Deus é conivente com o pecado das pessoas, que Deus concorda com as coisas erradas das pessoas, não. Quando ele fala de encobrir, é de não expor. Deus, para tratar o meu pecado, o seu pecado, ele não precisa te expor não, querido. A grande ideia é que quando Deus não consegue tratar a gente, o diabo é que te expõe. Há muito tempo eu percebi que o diabo, ele é um artista, e como todo bom artista que se preze, gosta de aplausos. Então não vai adiantar o diabo trabalhar na sua vida, se ele não conseguir te expor. A ideia dele é falar, está vendo aquele homem de Deus? Está vendo aquela mulher? Aquela pessoa que vai sempre na igreja? Olha o que eu fiz com ela. Aí ele vai e expõe para todo mundo ver, olha aqui, ó, a máscara dela caindo aqui, a máscara dele caindo. O diabo gosta disso, de expor a pessoa à humilhação, ao vexame. O diabo gosta disso. Mas Deus, se Ele puder tratar você no oculto, Ele trata. Deus não quer te expor, até mesmo porque a gente sabe que aqueles que foram expostos dificilmente voltam. Aqueles que tiveram seus pecados expostos dificilmente conseguem retornar ao caminho por tamanha vergonha. Então o que Deus está falando? Cuidado com a língua enganosa, os lábios enganosos. Cuidado para não comentar o que você não sabe. E se você sabe, se de fato é verídico a situação, não exponha ninguém. Trate a pessoa no secreto. Cuide da pessoa no oculto. Não exponha a pessoa para todo mundo. Tem gente que é terrível. A pessoa conta o segredo para ela, ela sai contando para outra pessoa, que conta para outra pessoa, que conta para outra pessoa. Daqui a pouco o time do Corinthians todinho está sabendo. Você está entendendo? É aquela conversa. Um amigo tem um melhor amigo que não é aquele amigo que contou para ele. É outro melhor amigo que tem um outro melhor amigo, e assim essa bola de neve não tem fim. Quando vê a pessoa falando, mas como é que você soube disso? Eu só contei para uma pessoa. Aí descobre. Você denegriu a imagem de uma pessoa. Você expôs uma pessoa que confiou em você. Não faça isso. Não use os seus lábios para esse tipo de coisa. Quem está entendendo aqui, pessoal? Eu estava apontando para as pessoas uma história. Eu acho que eu já contei isso na reunião de prosperidade, não tenho bem certeza. Certa vez, um rabino, que é uma espécie de pastor judeu, ele estava indo muito bem no seu trabalho, na igreja. O povo estava vindo à igreja, o povo estava evoluindo, crescendo. O trabalho estava realmente desenvolvendo. E dentro da congregação dele havia um membro que tinha uma quitanda, vendia ali alguns legumes, frutas. E aí todo dia ele ia nesse irmão e comprava uma maçã. Ele gostava de comer uma maçã por dia. Ele ia lá, pegava uma maçã, ia lá, pagava para esse irmão. E esse irmão percebeu: pastor, o senhor vem aqui todos os dias, não precisa pagar toda hora que o senhor vem não. Se o senhor pega uma maçã por dia, é 30 no final do mês. Está simples de resolver. No final do mês o senhor vem e acerta tudo aqui. Está resolvido. Passa aqui, pastor, pega a sua maçã, pode ir o seu caminho. Fique tranquilo. No final do mês a gente se acerta. Ele, combinado. Perfeito. Esse irmão da quitanda,
contratou um irmão da igreja, da própria congregação, para trabalhar com ele, ajudando na organização das frutas e tudo mais. E esse irmãozinho da igreja via todo dia o pastor passar ali, pegar uma maçã e saía comendo. O irmãozinho olhou e falou: rapaz, não estou acreditando não, acho que eu não enxerguei direito, não é possível, o pastor não passou e roubou uma maçã não, é brincadeira, não é não. No outro dia o pastor passa lá de novo, ó, pegou a maçãzinha, saiu comendo. E o irmãozinho falou: não estou acreditando, é verdade, o cara está roubando a maçã do irmão da igreja, que absurdo. E ele foi vendo aquele negócio, um dia após o outro, ele não se aguentou, a língua coçou. Em vez dele resolver o problema dele lá com o pastor da igreja, ele falou: pastor, o senhor está roubando, que negócio é esse? Que coisa é essa? Em vez de tentar se resolver lá, não, ele chega no irmão da igreja, a língua coçando: você não sabe o que eu estou sabendo. O que, rapaz? O pastor está roubando, ele é ladrão. Que conversa é essa? Ele é ladrão. Rapaz, você está levantando a sua voz contra um homem de Deus, que conversa é essa, rapaz? Você tem prova? Eu mesmo vi, todo dia ele passa lá e rouba uma maçã do irmão daqui da igreja, aquele que tem uma quitanda, eu trabalho na quitanda dele, eu vi, todo santo dia ele rouba uma maçã. E aí você sabe, um boato como esse numa igreja, o irmãozinho comenta com outro, comenta com outro, comenta com outro, e aí o falatório era: a igreja do pastor ladrão. Os membros começaram, ó, foi indo embora, a igreja foi esvaziando. Esse pastor chega na quitanda do irmão, o irmão ia na igreja, afinal de contas eles tinham um acordo. E esse pastor comentando ali com o irmão: rapaz, eu estou passando uma luta, o senhor percebeu? A igreja está esvaziando, eu não estou entendendo o que está acontecendo, preciso orar a Deus, pedir um direcionamento da parte de Deus, para Deus me ajudar, porque eu não sei o que está acontecendo. E aí imediatamente o rapazinho chegou: eu sei porque a igreja está esvaziando. O pastor ficou assim: o senhor é ladrão, o senhor pensa que eu não sei? Eu vi o senhor vindo aqui pegar a maçã, todo dia o senhor roubou uma maçã aqui. Imediatamente o dono da quitanda entrou na cena e falou: ei, não senhor, eu tenho um acordo com ele pode pegar maçã todos os dias aqui, no final do mês ele acerta, como sempre acertou. O que você fez? Aí a ficha do rapazinho caiu. Meu Deus do céu, eu pensei que o senhor estava roubando. E o pastor: negativo, eu não faria uma coisa dessa, eu ensino para não roubar, como é que eu roubo? Não faria isso, de jeito nenhum. Mas e aí, o que você fez? Rapaz, pastor, eu comentei com a irmã da igreja, e essa irmã acho que contou para outra irmã, que contou para outra irmã, que contou para o outro, e é por isso que a igreja está esvaziando. Meu Deus do céu, o que eu fiz, pastor? Me perdoe, pastor. O pastor falou: tá bom, eu vou te perdoar, só que você vai fazer o seguinte: pega a fronha, encha de penas, vai no cume do monte, e quando o vento soprar forte, sacode essa fronha e deixa as penas voarem. Depois você volta aqui para falar comigo. Assim ele fez, subiu lá todo contente, pensando ele: vou receber o perdão do pastor. Ele sacode, desce, e ele fala: pronto pastor, agora estou perdoado. Ele falou assim: agora você vai lá e recolhe todas as penas e coloca de novo dentro da fronha. Ele falou: é impossível, tem pena que eu não sei nem para onde foi. E o pastor falou: é desse jeito, um comentário desnecessário. É desse jeito quando você não sabe da verdade e abre a boca e usa os seus lábios de maneira enganosa, sem ter certeza das coisas. Agora não tem mais o que fazer, a igreja vai fechar, não tem mais membro, não tem como a igreja se sobreviver, acabou. Você está perdoado, mas a igreja vai fechar. Você consegue perceber o estrago quando você usa a sua língua de maneira errada?
Além de ser falta de temor, existe um estrago imenso, que talvez seja irreparável. Irreparável. Então, o que Davi está dizendo? Olha, se você mentir, é falta de temor. Se você usa os seus lábios de maneira enganosa, isso também é falta de temor. Quem teme a Deus não faz essas coisas. Mas é verdade o boato, pastor. Então vai lá e ore com a pessoa, interceda pela pessoa, se acerte com a pessoa. Mas não fica denegrindo, expondo o pecado de ninguém, porque uma hora vão expor o teu. Você está plantando isso, uma hora vai ser exposto o teu pecado. Você pode escrever isso. A Bíblia Sagrada diz que aqueles que usam de misericórdia alcançarão misericórdia. A palavra misericórdia no hebraico significa a junção de duas palavras do hebraico, miserê e cordi. Juntando essas duas palavras significa tratar o miserável com compaixão, ou seja, tratar alguém que não merece de maneira cordial. Isso é misericórdia. Talvez de fato a pessoa merecia ser exposta, mas um dia você pode ser exposto também. Então tenta tratar de maneira reservada. Não exponha ninguém não. Não faça isso. Tem gente que tem prazer de fazer isso. Tem prazer de fazer isso. Na internet está cheio de gente assim, que sai metendo o dedo para todo lado, aí porque pastor tal fez isso, aí a máscara caiu, não sei o que mais. Daqui a pouco, é só questão de tempo. Passa uns 5 anos, 10 anos, daqui a pouco a máscara dele também cai, no mesmo pecado que ele apontou para tanta gente. Você consegue entender isso? Quem respeita a Deus não mente. Quem respeita a Deus não usa a sua língua para o mal. Não faz isso. Não fica passando adiante um assunto que você não sabe nem se é verdade. E se é verdade, você vai orar, você vai tratar com aquela pessoa no particular, não vai ficar expondo ninguém, para que você não seja exposto também um dia. Outra coisa que Davi falou: quem teme a Deus, aprenda com ele. Verso 14: aparta-te do mal e faz o que, pessoal? Faz o bem. Pessoas que temem a Deus, que respeitam a Deus, elas se apartam de tudo que pode ser mal, pessoal. Tudo. Um ambiente, uma amizade, tudo que pode parecer mal, um vício. Tem coisas que não é pecado, mas em demasia faz você pecar. Tem gente que morreu espiritualmente por causa de celular. Por causa do celular, a pessoa morreu espiritualmente, acabou, não lê mais Bíblia, não ora mais, porque diz que não tem tempo. Mas todo dia tem tempo para assistir lá os shorts, reels, todo dia tem tempo. Para assistir o Kawaii, todo dia tem tempo. TikTok. Vida espiritual morreu. Se você temer a Deus, você vai se apartar dessas coisas. Não que seja pecado, mas tudo em demasia pode fazer você pecar. Tem coisa que está ocupando o tempo que você poderia estar com Deus, crescendo, evoluindo. Eu atendi uma pessoa uma vez, eu fiquei tão feliz, porque eu relembrei do primeiro atendimento que eu tive com a pessoa, o desespero, a falta de entendimento das coisas de Deus, a fraqueza, a fragilidade, tudo. E depois de um tempo, atendendo a mesma pessoa, a pessoa com a cabeça mais madura, citando vários versículos da Bíblia, dizendo: pastor, eu estou bem agora, estou orando, estou lendo a Bíblia, Deus está falando comigo. Pastor, tem hora que eu penso em desistir, eu dobro o meu joelho, dali eu extraio forças, me levanto de novo. Quando eu penso que eu não vou aguentar mais, pastor, eu já sei onde é o meu lugar, é na presença de Deus, e ali Deus me direciona, mostra o que eu tenho que fazer, eu faço e dá certo. Pastor, graças a Deus, acabou aquele negócio. Que coisa tremenda. A pessoa identificou o mal, apartou-se do mal, cresceu, porque temeu a Deus. E a Bíblia diz mais, não é só isso, não é só se apartar do mal, é fazer o bem, é fazer o que é certo. E aí eu aprofundo dizendo: fazer o que é certo mesmo quando ninguém faz o que é certo.
Irmão, nós vivemos numa sociedade mais ou menos no tempo de Noé, onde os homens se corromperam de tal forma que o errado virou certo, comum. E se você não tiver os olhos abertos na palavra, você se deixa enganar. Você começa a fazer o que todo mundo está fazendo, porque a ideia é essa. Para você praticar certas práticas, você primeiro precisa vê-las e achar comum. Depois que você acha comum, ela se torna aceitável. E se tornar aceitável, você não vai ter medo de praticar. Alguém um dia pode ter dito para você, é pecado, mas você está vendo tanta gente fazer, você fala, mas isso não pode ser pecado. Todo mundo faz isso. Essa é o chamado engodo. A palavra engodo significa ludibriar com falsas expectativas. O diabo lhe enganou falando para você que daria certo, que era normal, que era tranquilo, mas era só um engano. Era só um engano. E a Bíblia chama isso de engodo. Cuidado com isso. Faça o bem, mesmo que ninguém faça. Eu sei que às vezes a gente faz o que é certo e as pessoas até estranham a gente. Quando a gente é honesto, as pessoas falam, rapaz, você devolveu o dinheiro, mas você não passou o troco a mais? O certo não é eu devolver para você? O certo é me devolver, mas ninguém faz isso hoje em dia não, você devolveu. As pessoas até estranham quando a gente é correto. Só para você entender a que nível nós chegamos, a que nível o mundo está, onde eles estranham o que é correto, o que seria trivial, do cotidiano. Mas a Bíblia está falando, quem teme a Deus, se aparta do mal e faz o bem, faz o que é correto. É assim que nós nos portamos, é assim que identifica-se um homem de Deus, uma mulher de Deus. Não é quando a pessoa bate no peito e diz, eu sou crente. Não é assim que nós identificamos uma pessoa que respeita a Deus. Nós identificamos uma pessoa que respeita a Deus quando ela não mente, quando ela não fala enganosamente, fraudulentamente, sem saber se está certo aquele boato. E se está certo, ela trata em particular, não fica expondo a vida de ninguém. É assim que a gente conhece uma pessoa de Deus. Ela se aparta das coisas do mal e ela faz o bem mesmo quando ninguém faz. E Davi ainda traz mais um ponto de uma pessoa que teme a Deus. No verso 14 ainda, finalzinho do verso 14 diz, procura a paz e segue-a. Para um pouquinho por aí, vamos entender aqui. Quando Davi fala assim, procure a paz, certamente ele não está falando da paz humana. Essa não adianta. A paz humana, ela é referente a uma vida tranquila, sem problemas, sem dificuldades. E sinceramente, é impossível viver sem problemas aqui nessa terra. Jesus disse, nesse mundo tereis o quê? Então não tem como ter paz no mundo. Aí eu preciso lembrar você do que Jesus disse a respeito da paz. Jesus disse, eis que eu vos dou a minha paz, não vos dou como o mundo te dá. Então a partir daí, a gente já começa a entender, então não era essa paz do mundo que Davi estava mandando a gente procurar. Ele está mandando a gente procurar a paz em Deus. Pedro ainda é mais profundo e diz ainda assim, a paz de Deus que excede todo entendimento. As pessoas olham para a gente e falam, cara, como é que você consegue ter tranquilidade num momento tão atribulado na sua vida? Como é que você consegue dormir tranquilo? Eu não conseguiria nem dormir. Eu não conseguiria sorrir como você está sorrindo. Como é que você consegue? É a paz que excede o entendimento. Uma pessoa comum não entende isso, não consegue compreender como é que você está tranquilo, como é que você deita a cabeça no travesseiro e dorme tranquilo, com tanta coisa acontecendo. É a paz de Deus que excede o entendimento humano. É essa paz que Davi está dizendo, é essa que você tem que procurar. E essa paz só se encontra quando? Quando você está bem com quem? Com Deus.
Quando você estiver bem com Deus, você vai encontrar essa paz. Mas se você não estiver bem com Deus, você não consegue ter essa paz. Eu lembrei de um amigo falecido. Eu lembro que na época ele estava desviado, ele foi na igreja, era um culto de tarde, ele participou do culto. Aí acabou, ele era um senhor, acho que entre os 60 e 65 anos, cabelo todo grisalho já. Ele acabou o culto, ele foi embora. E ele chegou em casa, ele contando para mim depois, ele falou: pastor, naquele dia eu vim na igreja, toda a mensagem foi para mim, toda. Eu estava desviado há anos, e algo me impulsionou: entra na igreja, entra na igreja, entra. Eu entrei, sentei na última cadeira e fiquei só observando, e o senhor pregando ali, ensinando, e aquilo ali foi mexendo comigo, eu fui para casa, pensativo. Cheguei lá em casa, falei para minha esposa: adivinha onde eu estava? Ela: não imagino não. Estava na igreja. Tu na igreja? Você foi para a igreja? Ele falou assim: fui e estou voltando para Jesus hoje. Não vou mais ficar afastado não. Hoje eu vou voltar para Jesus. Pois tá bom, se quiser ir, vá. Eu vou ficar com a minha religião. E ele começou a vir. Depois daquela tarde, ele começou a vir na igreja. A esposa dele viu uma diferença tão grande, tão grande, tão grande, que ela falou assim: eu vou com você. Você está muito diferente. Você não é assim. Nunca te vi sorrindo tanto. Nunca te vi você para frente. Eu nunca tinha te visto com esse ânimo todo. Não, tem alguma coisa lá. Quero ver o que esse pastor está falando para você. Ela veio. Paixão à primeira, amor à primeira vista. Ela veio e falou: rapaz, que mensagem foi aquela? Rapaz, do jeitinho que está na Bíblia, foi explicando, aquilo foi entendendo, fazendo a gente entender. Rapaz, eu quero ir de novo. E ela começou a vir. Ele já tinha aceitado Jesus, se reconciliado com Cristo. Ela começou a seguir ele. Não demora muito, ela se batiza. Eu lembro como se fosse hoje, eu nunca esqueci. Ele chegou para mim e falou assim: pastor, não tem coisa mais maravilhosa no mundo inteiro. Não existe nada que nos transmita mais paz do que quando você está bem com Deus. Ele falou: pastor, eu estou bem com Deus. Eu estou em paz com Deus. Eu nunca me senti tão bem na minha vida inteira. Quando eu estava desviado, pastor, que sofrimento. Quando as coisas apertavam, eu dizia: eu tenho que buscar a Deus. Aí quando eu ia para a presença de Deus, o diabo começava a me acusar de tanta coisa que eu tinha feito de errado. Era tanta acusação que eu falava: rapaz, para mim pedir algo para Deus, eu vou ter que me acertar com Ele. E eu não estou preparado para me acertar não. Vou segurar o veneno. Vou suportar a dor. Ele falou: pastor, eu passei por maus bocados. Porque toda vez que eu entrava diante de Deus, eu sabia que eu tinha que me acertar e eu pulava fora. Não me alinhava com Deus. E segurava o veneno todinho sozinho. Teve vezes que eu pensei que eu ia morrer. Mas agora, pastor, eu estou de bem com Deus, eu estou em paz com Deus, acabou. É tão bom você entrar na presença de Deus, a hora que você precisar orar, Deus te ouvir na mesma hora. Não tem coisa melhor, pastor. Eu lembro como se fosse hoje. Está vivo em minha memória o sorriso daquele senhor, cheio de paz. Essa mesma paz que Davi está mandando a gente procurar, que só encontra quando você está alinhado com quem? Com Deus. Quem teme a Deus busca isso. Você entendeu isso? As pessoas que respeitam a Deus de verdade, elas vão buscar esse alinhamento, essa paz com Deus. Quem não teme a Deus não busca isso não, irmão. Vai continuar fazendo as coisas erradas mesmo, estou nem aí com nada, tem um monte de gente pecando também, eu não sou o primeiro, eu não sou o último, vai se escurar nos outros, mas não se arrepende. Mas uma pessoa que teme a Deus,
vai procurar essa paz. E quando encontrar, Davi disse, quando você encontrar, segue-a. Tem tradução que diz, fique junto, não se aparte dela. Tem tradução que diz. Qual é a mensagem que eu tenho para você hoje? Apontei para você mais algumas características de uma pessoa que realmente respeita a Deus. Se você não ouviu as outras mensagens, está lá no grupo da igreja, vai lá, assista lá as outras mensagens para você entender. Você precisa entender. Talvez só essa não vai ser o suficiente. Você vai precisar pegar essa saga de mensagens. O Espírito Santo tem nos presenteado com essas coisas. Vira e mexe, a gente pega um tema e começa a estudar. Ele tem sido bom com a gente, tem nos ensinado passo a passo. Então coloque isso no teu coração hoje. O que você aprendeu? Vou tentar sintetizar aqui de maneira bem rápida. O que você aprendeu? Quando a gente teme a Deus, tem coisas que são supridas na nossa vida pelo nosso temor a Deus. Tem coisa que é a falta de entendimento, por isso que a gente não tem. Por isso o texto sagrado diz, o meu povo pereceu, sofreu porque não tem entendimento. Então tem coisa que eu não recebo porque eu não tenho entendimento, mas tem coisa também que eu não recebo porque eu não respeito a Deus. E aí Davi incentiva a buscar a Deus. Se você buscar, não vai ter falta de nada. Aí ele fala, eu vou ensinar o temor do Senhor. Aí ele começa, o temor do Senhor é assim, aqueles que temem a Deus, guardam a língua do mal, não mentem. Aquele que respeitam a Deus, não abre os seus lábios fraudulentamente e enganosamente, sem ter certeza dos fatos, só fofocando, só passando a coisa adiante, denegrindo a imagem de outras pessoas. Quem respeita a Deus não tem esse negócio não. Quem respeita a Deus se aparta daquilo que é mal, e não só isso, faz o que é bom, o que é certo, mesmo que ninguém faça. E por fim, aqueles que realmente temem a Deus, procuram a paz, estar alinhado com Deus. E quando encontram isso, eles querem ficar nesse estágio, bem com Deus. Eu penso que você nunca mais vai esquecer a história desse senhorzinho. Se você tiver um pouquinho de temor a Deus, você vai falar, pastor, eu quero ficar aqui nesse senhorzinho aí. Sabe o que mais me conforta? É saber que existem pessoas que eu vou poder rever de novo, porque eles foram para o céu. Eu também estou lutando para ir para o céu. Tem gente que você não vai ver nunca mais, porque desceu para o inferno. Mas tem gente que você vai rever. Ele subiu. E se você subir, você vai ver ele de novo. Você está entendendo, sim ou não? E o que me alegra é saber que eu vou me encontrar com ele de novo. E vou falar para ele, olha, você não sabe, mas aquele dia você impactou a minha vida, falando da paz que você tinha com Deus. Depois daquele dia eu comecei a valorizar ainda mais a comunhão que eu tinha com Deus. Eu comecei a dizer, Jesus, obrigado por ter essa paz. Obrigado por chegar a essa paz. Obrigado, vou valorizar, vou guardar. Amém, queridos? Essa é a mensagem que eu tenho para você hoje, em nome de Cristo. E como eu sempre digo, se essa mensagem te ajudou, o que você tem que fazer, pessoal? Compartilha. Se te ajudou, compartilha. Vamos lançar no grupo da igreja, vamos lançar no YouTube. Se te ajudou, compartilha em nome de Jesus. Tá certo? Quero orar com você. Se ponha de pé. Feche teus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor Jesus, primeiramente nós queremos te agradecer, Pai. Te agradecer por essa palavra, te agradecer por essa verdade. O Senhor tem sido bom conosco, não só com os que estão aqui na igreja, mas também com aqueles que de alguma forma são tocados, são alcançados através dessas mensagens. Ainda ontem eu orava e dizia, meu Deus, que
essas mensagens possam tocar a vida das pessoas. Ainda ontem eu orava e eu pedia: Jesus, faz uma obra linda na vida dessas pessoas. Que o entendimento abra a mente do teu povo. Espírito de Deus, o nosso coração se alegra em saber a importância de temer, e não só isso, o nosso coração se alegra porque o Senhor tem nos ensinado isso. O Senhor tem nos mostrado o caminho do temor, para que a gente não venha pecar, para que a gente não venha falhar. Jesus, existem pessoas orando hoje dizendo: Deus, eu quero respeitar o Senhor. Tem gente hoje orando dizendo: Deus, eu quero te respeitar, eu quero andar no teu caminho. Tem gente hoje orando dizendo: Deus, me perdoe, eu não sabia que mentir era falta de temor, eu não quero mentir mais, eu quero falar a verdade porque eu respeito a Deus. Quando as pessoas falarem para mim: você não mente? Por que você não mente? Eu vou dizer: porque eu respeito a Deus. E quem respeita a Deus não mente. Deus nos ajude a ter esse temor ao Senhor. Ajude-nos também a não usar nossos lábios de maneira fraudulenta, sem ter certeza de nada, apenas disseminando mensagens erradas, comentários que não ajudam em nada. Jesus, nós queremos nos apartar do mal e fazer o bem, mesmo quando ninguém faz o bem mais. Queremos buscar verdadeiramente a paz que excede o entendimento, a paz que recebemos de Jesus, e não é como o mundo dá. Essa paz de espírito, essa paz de quem diz: eu estou bem com Deus. Quem teme a Deus busca essa paz, procura essa paz. Tem gente dizendo: Deus, eu estou procurando essa paz, eu estou procurando essa paz. Ajuda essas pessoas, Pai, ajuda essas pessoas. Ajuda o teu povo, Pai, em nome do Senhor Jesus. O nosso coração está aberto diante do Senhor Jesus. Nos conduza nesse louvor, Espírito Santo, em nome de Jesus. Aleluia. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Quão esplendor de um rei, e em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz.
sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus, sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus, sobre todo nome, sobre todo nome é o seu. Tu és digno do louvor. E eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande é o meu E nós podemos confiar na grandeza desse Deus, que tão encarecidamente tem revelado o caminho dele, para que possamos receber mais. Espírito Santo, que assim seja. Nos ajude a ser um povo que teme o Senhor. Nos ajude a ser um povo que se dobra diante da sua palavra. É o que nós pedimos, em o nome do Senhor Jesus. E você que crê, diga assim seja. E vamos aplaudir o Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos. Deus tem sido bom com a gente. Quem entendeu a palavra, diga amém. Glória a Deus.